Existe um erro muito comum em gestão financeira que pode prejudicar e muito o resultado da sua empresa. Quer saber qual que é? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te falar e como que você pode resolver. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Kleber Donadi, eu sou consultor empresarial e ajudo pequenas e médias empresas a atingirem melhores resultados por meio de uma gestão mais assertiva. O erro chama-se colocar várias despesas na conta outros. O que eu quero dizer com isso e o que eu estou querendo explicar aqui? Quando você quer ter uma boa gestão financeira da sua empresa, a primeira coisa que você deve fazer é elaborar um plano de contas. O que seria esse plano de contas? Nada mais é do que você agrupar algumas despesas em um nome geral, para você poder fazer o acompanhamento mês a mês e saber se aquela conta subiu ou desceu e quanto que ela representa do seu faturamento. Por exemplo, se você faz muitas viagens para prospectar clientes, você pode criar uma conta chamada prospecção de clientes e todas as despesas que você tiver relativas a fazer a prospecção, você coloca naquela conta. Porque o empresário ele não pode chegar no final do mês, por exemplo, ou no próximo mês e analisar o mês seguinte com todas as despesas alinhadas. É melhor você compactar elas, Você compactá-las, agrupá-las em plano de contas para fazer uma melhor gestão. Então você coloca todas aquelas despesas dentro de prospecção. Ao longo do tempo o empresário vai analisando, quanto que ele está gastando naquela conta prospecção. O que acontece geralmente é, muitas empresas fazem esse plano de contas, mas não debruçam, não gastam tempo suficiente para elaborar um bom plano de contas, e aí vão surgindo despesas ao longo do tempo e vai sendo colocada numa conta chamada Outros, tá? O que seria essa conta Outros? Essa conta Outros geralmente é aquilo que você não sabe qual foi a despesa. Eu tenho por experiência própria que 70% das empresas que eu já passei onde tinham essa conta Outros, geralmente eram gastos pessoais do empresário ou da empresária. Então, por isso que é mais importante ainda você tomar cuidado com essa conta Outros. E um outro ponto é, eu já vi algumas empresas, que a conta Outros representava quase 10% do faturamento da empresa, ou seja, era uma conta gigantesca, Se você for levar em consideração o quanto que representa isso no resultado final, é uma conta muito representativa e ninguém tinha a menor ideia do que estava lá dentro dessa conta Outros. Então a melhor coisa que você tem a fazer é olhar o seu plano de contas e analisar. Você tem uma conta chamada Outros. Essa conta você precisa analisar o que tem dentro dela e conseguir desmembrar. Então qual que é a melhor prática de mercado? O que você deve fazer se você tiver essa conta Outros? É olhar o seu plano de contas e analisar se essas contas Outros, elas são do seu gasto pessoal. Se forem do seu gasto pessoal, isso tem que ser retirado da empresa. Eu tenho um vídeo falando sobre a separação de gastos pessoais para gastos da empresa. Uma coisa é a empresa, outra coisa são os seus gastos pessoais. Se você tiver gasto pessoal, tira. E se você não tiver e tiver todas as contas referentes à empresa, você precisa alocá-las em uma conta específica ou criar uma outra conta que faça mais sentido, pois assim vai fazer mais sentido você fazer a gestão com base em contas que fazem, que tenham relação com a empresa. Então, se de repente surgiu uma conta nova na empresa, antigamente você não fazia prospecção a cliente, agora você começou a fazer, não tem problema. Coloca essa conta, vai surgir no seu DRE ou até no seu fluxo de caixa, mas aí você sabe o que está lá dentro. Assim fica muito mais fácil de você fazer gestão e não cai no erro de repente ter uma conta ali gigantesca que você não faz a menor ideia. Em momentos de crise, que você tiver que olhar para as contas para reduzir os seus custos, se você tiver uma conta Outros representando um grande gasto, você não vai fazer a menor ideia de como reduzir aqueles custos. Então esse é o principal erro, a ter uma conta Outros e principalmente alocar gastos pessoais dentro dessa conta. E se você gostou desse vídeo ou tem esse plano de contas com uma conta chamada Outros, escreva aí no comentário que eu quero saber como é que você faz esse gerenciamento, ou se você até tem uma conta Outros, mas consegue fazer gestão. Escreva para mim nos comentários que eu quero saber
qual que é a sua opinião sobre esse vídeo. Te vejo no próximo, até lá!